Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, nós queremos, nessa noite gloriosa, agradecer ao que Deus tem falado ao coração da igreja até agora. Eu não sei você, mas a minha alma está cheia de que Deus ele nos protege todos os dias da nossa vida. Quem pode dizer amém? Amém. Quem está feliz por ter Jesus nos protegendo? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Estamos felizes porque o cuidado de Deus ele é inexplicável. Precisamos apenas nos lançar sobre Ele. Nesta noite foi nos dada a oportunidade. Nós leremos em 2 textos da Bíblia Sagrada. O primeiro está em Isaías capítulo 51. E depois leremos em Gênesis capítulo 12. Em Isaías 51, nós leremos do versículo 1 até o versículo 2. E em Gênesis capítulo 12, do 1 ao 3. Isaías 51, 1 e 2 diz: Escutem, vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha ao qual foram cortados, e para a caverna do poço de onde foram tirados. Olhai para Abraão, o seu pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Quem pode dar glória a Deus por isso? Gênesis 12, do 1 ao 3, diz: O Senhor disse a Abrão, nem era Abraão ainda: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Um esboço ele tem um título e um tema. Normalmente nós só usamos um título só, para ficar mais fácil. Mas nesse, Deus me deu o tema também agora. E o título é, eu queria que você repetisse: O desprendimento de Abrão. Muito bem, pensei que alguém ia dizer Abraão, mas é Abrão. E o tema é a proteção de Deus aos escolhidos. Toda a pregação, ela é uma proposta de Deus, através do pregador, para incitar os ouvintes a uma tomada de decisão. Aqueles que são santos para serem mais santos, aqueles que ainda não conseguiram se entregar a Jesus, apenas aceitaram Jesus. Porque há uma diferença em aceitar Jesus, em tê-lo como Salvador e tê-lo como governante das nossas vidas. E é essa proposta que Deus nos traz para expor para a igreja nessa noite. E também para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor. É possível nessa noite você se arrepender, Deus perdoar os teus pecados, te purificar de toda a imundícia e ainda selar você com o Espírito Santo da promessa. Tudo isso pode acontecer hoje ainda. Deus é glorioso. A história de Abrão, ela é muito conhecida e muito profunda, cheia de altos e baixos, pelo seguinte motivo, de que Abraão ele foi crescendo de glória em sua comunhão com Deus. Eu me assusto às vezes quando vejo um crente que é perfeito demais. Eu digo, tem alguma coisa errada nessa perfeição.
porque o pai da fé, ele tinha os seus altos e baixos, mas uma coisa grandiosa de Abraão é que sempre ele se entregava aos cuidados do Deus Todo-Poderoso. O nome Hebreus vem do ancestral dele, que era chamado de Eber. Então, essa linha dos semitas, descendentes de Sem, passaram a se chamar de hebreus. E simplesmente Deus olha para as nações, e conforme Romanos capítulo 1, eles tendo conhecido a Deus pela sua revelação geral, tanto a sua divindade como o seu eterno poder, desprezaram o Senhor. E agora o mundo é um mundo de pessoas que estão longe de Deus. E Deus sempre gosta de dar uma olhadinha para a terra e ver se tem alguém que Ele queira escolher. E não é porque há alguma coisa dentro de cada um de nós. A própria Bíblia diz a respeito de Jesus, e Ele escolheu aqueles que Ele quis. Então é a vontade de Jesus que faz com que nós estejamos aqui. Porém, existem pessoas que têm um desprendimento para dizer: Jeová, faça de mim o que o Senhor quiser fazer. Demorou para mim dizer isso. Passou anos e anos de luta, eu contra Deus e Deus contra mim, e eu perdi a guerra, e eu disse: faça de mim o que o Senhor quiser fazer. E desde este dia o Espírito diz: farei, por causa disso, grandes coisas na tua vida. Quando nós falamos de promessas de Deus, no meio cristão parece que a nossa atitude ela é passiva. Então eu venho cultuar a Deus, me sento na cadeira e um dia Deus vai cumprir a promessa. Não é assim. É necessário um desprendimento. Porque libertos nós já somos. Somos libertos dos nossos pecados. Os demônios não podem tocar na igreja se Jesus não permitir. E agora Deus olha para um povo santo, lavado e remido pelo seu sangue. E Ele deseja apenas uma coisinha: se desprender do nosso eu, tirar o medo do nosso coração, porque aquele que chamou, Ele chama, aquele que abençoou, Ele abençoa, e aquele que abriu as portas para Abraão, Ele ainda abre as portas para a igreja. E eu tenho uma trajetória de 4 pontos aqui para me passar para os irmãos sobre esse desprendimento de Abrão dentro desse chamado. A palavra de Isaías 51 é uma palavra de consolação para quem está angustiado. Não precisa dizer que senti, eu percebi, tive discernimento de que há pessoas nesta noite aqui amedrontadas, com medo da sua própria vida e do que vai ser amanhã. Antes de eu dizer aquilo que é decorado, não temas porque Jesus está contigo, eu quero expor para você nesta noite o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que faz promessas, é o Deus que propõe as promessas, e também é o Deus que pega na mão daquele que tem a promessa e conduz até o cumprimento da promessa. A trajetória do cumprimento de uma promessa de Deus é algo lindo e maravilhoso. Eu não consigo pintar um quadro de uma vida cristã de só coisas maravilhosas. Mas existem dias que a gente tem medo, tem angústia. E lá dentro da nossa alma fica aquele negócio: eu vou deixar isso, eu vou parar aquilo. Final do ano eu entrego, tem esse negócio de entregar, né? Eu vou entregar ao pastor, eu vou devolver ao pastor. Mas acima de qualquer pensamento contrário, que aqui no Nordeste é de muganga, existe um Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Simplesmente olhando para um povo angustiado, milhares de pessoas no cativeiro, presas. Olha o que é que Deus vai falar. Ele vai falar de Abraão.
Ele diz para o povo angustiado que estão presos, sabe aonde? Na terra que Abraão foi tirado. Preste bem atenção, o povo está preso na Babilônia. Abraão saiu de lá. Deus olha para o povo e diz: olhai para Abraão. Ele é o vosso pai. Ele vos deu a luz. Porque ele morava aqui, ele era só uma pessoa. E eu chamei, o abençoei e multipliquei. Eu transformei Abraão em vocês. Traduzindo, e eu não poderia tirar milhares de pessoas que hoje estão na angústia? Não existe nada impossível para Deus. Não é uma roda gigante que vai virar. Deus vai transformar a existência da tua história, porque Deus é poderoso para transformar. Glória a Deus. Como a gente passa situação que a gente não entende. E Deus falou ao meu coração essa semana: eu ainda vou lhe colocar em situações para você não compreender, só ficar nela. E quanto mais nós tentamos entender aquilo que Deus está nos colocando dentro, mais a nossa cabeça vai inflamar e ficar vermelha. Aí Deus falando com o povo angustiado diz: olhe para Abraão. E é isso que Deus me faz trazer para a igreja hoje. Olhe para Abraão, porque Deus chamou ele e disse: Abraão, sai da sua terra, deixa a família e você vai para uma terra. Agora tem um detalhe, eu não digo que terra é. Saia daí e vai. Traduzindo, eu serei contigo. Glória a Deus. Quem tem coragem de sair, diga amém. Parece que a pregação está se repetindo, uma que teve há pouco tempo. Então Deus chama Abraão e ele simplesmente sai. Mas aí começam as coisas. Abraão sente a necessidade de ir para o Egito, no capítulo 12, versículo 9 em diante. E começa o medo no coração. Após a saída, as intempéries da vida começam a acontecer. Após decidirmos obedecer, eu vou obedecer. Porque quando nós somos obreiros novos ou novos na fé, a gente quer fazer tudo e tudo mais. Tudo e tudo mais e não para. Mas quando o tempo vai passando, a gente começa a dizer: Jesus, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu não posso fazer isso e nem tenho capacidade daquilo. Aí Abraão olha para a mulher dele, bela, bonita, Sara, a princesa, e diz: vou perder minha mulher. Fala o seguinte: para eles tu é só a minha irmã. O zelo e o cuidado que Deus tem com Abraão é tão grande, que quando tomaram a mulher de Abraão, antes de tocar nela, Deus aparece em sonho e diz: não toque nessa mulher. Não pode tocar na família daquele que eu chamei e escolhi. Então não toque nela. E Deus ainda diz a ele: eu te impeço de pecar contra mim para não ferir a tua terra. Eu vou ter que dizer, porque eu creio que tem pessoas aqui que foram chamadas por Deus, não apenas para ir para o céu, mas foram chamadas para fazer a diferença em um mundo de pecado, de pessoas que não respeitam a Deus. Deus te chamou para ser diferente, e quanto mais é diferente, mais padece, mais sofre, mais tem angústia. Mas eu quero te lembrar, o cuidado de Deus também está sobre a tua vida. E nós ficamos indagando: mas por que, Jesus, aquele povo, aquele irmão e aquela irmã nem passa tudo que eu passo e já faz aquilo e aquilo outro? Resposta de Deus: o que eu tenho com você é diferente. O que Deus teve com Abraão é diferente. A proposta de Abraão é: te farei grande, famoso e abençoado. Os judeus, os muçulmanos e os cristãos, eles honram Abraão.
como pai na fé, aquele que gerou a primeira atitude para caminhar pela fé para que a nação de Israel viesse. O primeiro homem. Então Deus olha para ele e sai. Mas eu vou para onde? Não precisa saber o caminho. Eu sou o caminho. Tem pessoas aqui nesta noite que estão com medo. Eu sou uma delas que às vezes tem um medo de algumas coisas. Mas Deus garante a proteção da nossa esposa, dos nossos filhos, do teu marido, da tua casa. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Tem testemunhos que a gente não pode contar, mas às vezes a garganta quer coçar para contar. Deus apareceu a mim e disse: quem tentar te parar, eu paro. Mas quem se levantar para te abençoar, eu também vou abençoar. Eu digo, que privilégio é esse? É o privilégio de termos Jesus como Senhor da nossa existência. Então eu quero lembrar você, tem coisa que é difícil, tem coisa que dá medo, mas maior é aquele que te chamou. Nessa noite levanta a tua cabeça, se alegra, adora Jesus, bebe um pouco de água e dá glória a Jesus, porque Ele vai te ajudar. Depois de ter pregado em alguns lugares, o Espírito de Deus chegou para mim e disse: vou te levar em lugares difíceis. Eu digo, pode levar. Vou fazer o quê? E de repente, fui a alguns lugares e era difícil de fato. Não era um lugar de ímpio, de estranho, era um lugar de crente. Mas quando eu cheguei, parece que eu estava numa festa mundana. Uma coisa muito estranha, um sentimento muito estranho. Eu saí e disse: Jesus, está repreendido essas igrejas. Nunca mais eu vou num negócio desse. Não manda essas agendas, esses convites para mim, que eu não quero esses negócios não. Porque Deus ficava me revelando tudo que estava acontecendo em oculto. E eu ficava me escandalizando. Não deu uma semana, ligaram para mim e disseram: já estamos com saudade do irmão. Mas o Espírito Santo falou comigo e disse: faça o seguinte, dê alimento a eles. E eu entendi. Aquilo que me escandalizava era simplesmente a falta de Bíblia no povo de Deus. A única coisa que faz o povo de Deus perecer, caminhar sem sabedoria, se escandalizar com as coisas de fora, é falta de Bíblia. Voltei lá, dei lugar a Jesus, voltei várias vezes, o nome de Jesus foi glorificado e o diabo perdeu mais uma. Deus te escolheu para dar lugar ao Espírito. Não dê lugar à sua arrogância, nem ao teu conhecimento. O Espírito tem coisa poderosa para você. Fale, fale e não se cale. Primeira coisa para caminhar com Jesus: não tenha medo. Segunda coisa, lá no capítulo 13. Abraão, como tutor de Ló, estava cuidando dele. Chegou um dado momento que a prosperidade trouxe crise entre os empregados de ambos. E Abraão, como homem de Deus, consciente do cuidado e da bênção de Deus, ele propôs para Ló escolher o seu caminho. Isso é interessante demais. E Ló olhou para aquilo que agradava aos seus olhos, porque é lógico e natural e consciente e racional. E ele foi para as campinas da região de Sodoma e de Gomorra. E Abraão, ele ficou à sorte de Deus. Abraão foi para o deserto. Então Ló foi para um lugar de mais prosperidade, aparentemente, e Abraão ficou no deserto. Não sei se você sabe, porque tem crente que estuda a Bíblia, tem gente que não estuda a Bíblia, só tira versículo.
que quando Deus chama Ezequiel, ele lhe dá 3 coisas: palavra, poder e dependência. Palavra, Deus estendeu a escritura. Dependência, ou melhor, poder, a mão de Deus era sobre Ezequiel. Mas a dependência, Ezequiel só aprenderia com algo chamado de sofrimento. Da mesma maneira também a nação de Israel, quando sai do Egito, não vão pelo curto caminho para Canaã. Eles vão pelo deserto para aprender a dependência. Depender de Deus é andar com Deus. Depender de Deus é seguir a trajetória que Deus quer que você siga. Depender de Deus não é vagabundagem, é ouvir a voz de Deus e fazer. Então, quem depende de Deus é sensível ao Senhor. Se você vai comprar algo amarelo ou azul, você que decide. Mas se você falar com Deus, Ele pode dizer a cor. Então, quem é dependente de Deus, ele sempre fala com Deus: vou ou não vou? Faço ou não faço? Moro ou não moro? Para onde eu vou? O que é que eu faço? Abraão olha para Ló e diz: Ló, se tu quer ir na tua ganância, né? Ou seja, escolhe o que tu acha que é bom. Porque para mim, o que é bom é aquilo que Deus tem preparado para mim. Glória a Deus. Tem um testemunho que eu não posso contar em culto de jovens, porque eu, alguns anos atrás, fiz o Enem, passei. Tinha 2 cursos para fazer. Eu peguei a minha Bíblia, porque eu só oro com a Bíblia. Fui me ajoelhando, já rindo. Fui me ajoelhando, morrendo de rir, porque eu sabia era a resposta, eu não precisava nem orar. Eu fui me ajoelhando, morrendo de rir. E disse: Deus, o senhor viu aí, eu passei no negócio aí, fui lá fazer a prova, nem estudei. Tem esse curso para fazer e tem esse. O que é que o senhor diz? E eu orando, rindo. E o Senhor disse: esqueça, eu vou cuidar de você. Pelo amor de Deus, isso é algo pessoal, isso é meu só. Vá ser o doutor. Só que Deus não me deixa ser o doutor. Deus me escolheu para algo diferente. É algo que eu não quero, que é difícil, que eu resisto. E quanto mais eu digo: Deus, diminui esse negócio, Ele diz: tem mais uma surpresa para você. Deus não está bom de estar diminuindo essas coisas, não. No outro ano vai ter mais coisa ainda para você. Então para com esse negócio retroativo. Deus não te chamou para trabalhar em 2023. É por toda a tua vida. Você vai fazer a obra de Deus até o último suspiro da tua existência. Sabe o segredo de Abraão andar no deserto e não faltar nada para ele? Tem um segredo. É que aonde ele chegava, ele levantava um altar ao Deus chamado El Shaddai. Quando Abraão vai para o Egito, não se deve ir para o Egito. Quando ele vai para o Egito, Deus se cala. Deus não fala com ele. Não fala nada com Abraão. Quando ele volta, que levanta o altar em Israel, aí Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. Isso não é um elogio. Ele está dizendo: o meu caminho não é o Egito. O meu caminho não é a tua preocupação pelos bens. O meu caminho para você é levantar um altar na minha presença. Nesta noite Deus me traz aqui para lembrar você: não deixe o altar cair. Não deixe o altar desmoronar. A tua vida de oração é a coisa mais importante para você. Tem um culto chamado, não sei se os irmãos conhecem, é um culto chamado Circo de Oração. É um culto que as irmãs ficam orando de tarde. Não é que você só ora lá, mas é que Deus te chamou para isso, para levantar um altar na tua presença. Mas eu preciso caminhar. Deus tirou o medo de Abraão em relação à proteção sobre a sua família. Segundo, Deus deixou Abraão sem nenhuma necessidade no meio do deserto, na sua presença. Tudo o que Abraão necessitava, Deus dava. E terceiro, no capítulo 14, Ló
foi levado preso por guerras de alguns reis, 5 reis contra 4 reis, e levaram Ló cativo. Veja, às vezes nós olhamos para um caminho e diz, ali há prosperidade para mim, e a gente é cativo naquele caminho. Só que Ló, ele é responsável. Ló, ele não tem exército. Ló, ele não é Abraão, ele não tem um exército, ele não é um guerreiro. Abraão é um sheik, Abraão é um líder de tribo. Só que quando ele vê o seu sobrinho preso, ele junta mais de 300 pessoas e vai resgatar o seu sobrinho. Quando ele volta, tanto Melquisedeque aparece para ele, como os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló estava, aparece e diz, Abraão, muito obrigado, Abraão. Muito obrigado, pode ficar com isso, pode ficar com aquilo, pode ficar com aquilo outro. E nos versículos 22 e 23, Abraão diz, eu não quero de vocês nenhuma correia de uma sandália, porque eu levantei a minha mão ao Deus Todo-Poderoso, para que depois vocês não digam, eu enriqueci Abraão. Traduzindo, Abraão está dizendo, eu não busco a minha própria sorte. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é resposta de um dia eu ter aceitado ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso, e até aqui Ele tem protegido a minha família, tem suprido as minhas necessidades, e é Ele que vai me abençoar, é Ele que vai multiplicar aquilo que eu tenho. Então eu quero traduzir e dizer para você, é Deus quem multiplica aquilo que você tem, é Deus quem abre a porta para você. Então deixa de agonia, deixa de estresse, vai fazer a obra de Deus, vai levantar um altar ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele está cuidando de você. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Veja, é uma trajetória de acontecimentos em que quanto mais as coisas apertam, mais Deus mostra a sua transcendência e o seu milagre. Quanto mais não há caminho, mais Deus vai produzindo caminhos para Abraão. Os caminhos vão sendo feitos, vão sendo erguidos e elaborados pela própria revelação do Deus Todo-Poderoso. O chamado de Abraão está numa estatura tal que os seus acertos e erros vão trazer resultado de acordo com o chamado. Preste bem atenção. Uma coisa é o agente de missão cometer uma falha. Outra coisa é um dirigente de igreja cometer uma falha. Outra coisa é um pastor de área cometer uma falha. Outra coisa é um pastor presidente cometer uma falha. Outra coisa é um pastor do Brasil cometer uma falha. Cada um em seu nível diferente trará um resultado diferente. O erro de Abraão com Sara trouxe prejuízos para a produção de várias nações inimigas do próprio povo de Deus. Isso significa que quanto maior o chamado, maiores são as responsabilidades. Os acertos de Abraão também trouxeram bênçãos para o mundo todo. O próprio Deus disse, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja o tamanho da responsabilidade. Então, no nível menor, você é responsável pela tua casa. No nível maior, pelo setor do teu emprego. Se é um homem da igreja, um servo da igreja, você é responsável pelas coisas da igreja. Mas a promessa de Abraão, chegando no capítulo 15, era essa. Você vai ter um menino. E em você serão benditas as nações da terra. Só que aí começa a crise. No capítulo 15, a fé da descendência acaba. E o pai da fé está em mais uma crise. E quanto mais a crise se revela, mais Deus se revela poderoso no meio da crise. Quem pode dizer amém por isso?
E Abraão meio revoltado, com medo, porque a guerra dos 5 reis contra 4 acabaram agora. Abraão negou as bênçãos materiais, aí ele para dentro da tenda lá com a mulherzinha dele, velhinho, e diz: o que me hás de dar? Porque eu ando velho e sem filhos. Quando eu olho para a descendência, só tem o meu mordomo ali, Eliezer. Aí Deus, eu vou te fazer um convite. Vamos trabalhar com contagem. Se tu sabe contar, então vem para fora. Estrelas do céu, os grãos da areia do mar. Contou? Não. Pronto. Assim a minha mão e a minha bênção sobre a tua existência. Mas como é que Deus promete algo em um contexto impossível? Como é que Deus, em Isaías 54, primeiro, diz para a nação de Israel, do início dessa mensagem, diz: canta alegremente, ó estéril, e você que não deu à luz. Como é que alguém na cultura judaica, não tendo filho, amaldiçoado, e Deus olha e diz: começa a cantar. Isso é Deus dizendo: você hoje aparentemente não produz e não gera, mas a minha mão sobre a tua vida vai fazer com que você venha produzir e a gerar aquilo que eu desejo. Então não importa o que você está vivendo, Deus vai fazer frutificar. É Ele quem faz frutificar. Conta as estrelas, conta os grãos. Não posso contar. Assim será a tua descendência. Aí ele entra na tenda de novo, olha para a mulher, velhinho, e só tem um Damasceno de novo. Aí chega no capítulo 18, lá vem Deus. Porque todas as vezes que a promessa vai se cumprir, as coisas apertam mais ainda, mas é nessa hora que Deus visita o seu servo. No capítulo 18, Deus aparece, estava de passagem. Eu vou ali destruir umas cidades. Mas primeiro eu vou dizer a Abraão que eu vou destruir, porque eu não faço nada sem antes revelar a ele. Por quê? Porque ele levantou a mão para mim. Então quem tem intimidade, Deus faz questão de dizer: vou fazer isso e aquilo outro. Todo mundo acha que você não está sabendo, mas você sabe, ninguém sabe. O nome disso é intimidade. As pessoas olham para você e dizem: não está sabendo de nada. E olha assim, o que eu estou projetando contra você. Aí Deus: mas eu já revelei tudo. Como é glorioso isso. Olha o que é que Deus está me lembrando aqui. Alguém diz, Deus disse para mim: essa tal pessoa quer descobrir qual é o seu segredo. Puxa, o meu segredo? Misericórdia. Essa pessoa me convidou para ir orar. No monte, bem longe, no mato. Aí eu fui. Aí, quer descobrir qual é o meu segredo? Que segredo? O segredo porque você não para, porque você permanece. Ah, então vai descobrir agora. Como era um local meio perigoso, a gente ficou orando sentado. Coloquei a mão sobre o ombro dessa pessoa e comecei a orar. Orei pelo mundo, pelo Brasil, pela igreja, pelas denominações, pela vida dele, da esposa, do filho. E ele estava chorando e eu orando. Esse é o segredo. Preste bem atenção que eu não vou guardar e não vou levar para casa. Porque quando você fica maquiando um contexto que não existe, você se escandaliza mais ainda. E eu vou dizer isso para você ir para casa feliz. Muitos ainda vão se levantar para tentar fazer você parar. Preste bem atenção, não é parar da obra da igreja, que um dia a gente vai parar. É parar a caminhada na presença de Deus. Existem pessoas que não suportam nem você sorrir, nem a tua alegria, nem a tua felicidade. E olham para você e dizem: como é que essa pessoa só vive cantando? Só vive na igreja? Não para, não fica triste, não diz que quer desistir, não murmura. É porque essa pessoa levantou a mão para o céu e ela ora. Ela tem intimidade, ela ama Jesus, ela gosta de Jesus. Não se escandalize, odeiam você, invejam você e tem uma surpresa: vão tentar parar você. Mas a resposta de Deus é:
não vão conseguir. Porque estou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Eita, olha o que Deus está me lembrando. Glória a Deus. Vou fazer igual um pregador famoso, né? Eu vou falar, Jesus. Deus me pegou em visão a uma casa escura, sombria, e o diabo estava lá de costas no canto na parede, vestindo a roupa dele no satanismo, que é um smoking preto. Essas coisas eu só conto em círculo de oração, mas Deus está me tocando aqui, eu vou contar. E eu agarrei ele por trás, apertei ele e fiquei dizendo coisas no ouvido dele. Sugestas. Porque o próprio Espírito disse, ele sabe que você não tem medo dele. Eu digo, eu não tenho. Só que quando eu soltei ele, eu sabia que ele ia correr atrás de mim. Eu soltei e saí correndo. Era um corredor, um beco, e no final tinha a parede que dava para a rua, onde tinha um sol, que simboliza a salvação dele. Quando eu fui pular o muro, ele quase arranha o meu pé e disse, se eu quiser eu jogo você lá do outro lado. Quando eu acordei, eu fui filosofando, andando a pé para o círculo de oração do Jardim Paulistano. Naquela rua da frente, que era de areia ainda. Quando eu cheguei ali, eu disse, Deus, ele é um querubim. Se ele quisesse abrir a terra no meio, ele abria. Um anjo poderosíssimo. Aí quando eu disse isso, eu comecei a ficar com medo. Porque eu comecei a filosofar com Deus. Como o som está muito alto, e até hoje lá é alto, por isso que o pessoal está com problema de ouvido. A irmã que estava no microfone começou a ser usada por Deus, eu ainda no meio da rua, lá no final, dava para ouvir. E a irmã gritava no microfone e dizia, vamos orar por aquele jovem, porque ele tem um chamado na palavra de Deus. E o diabo está com sede para destruir a vida dele. E eu fui entrando na igreja, ficando de joelho, e o Espírito Santo usava ela e diz, mas até a alegria do Espírito Santo, que é o que ele quer roubar de você, eu não vou deixar ele roubar nem a alegria do meu Espírito que está sobre a tua vida. E aqui eu traduzo para você, para de medo, Deus te chamou, Ele é poderoso, não tem diabo, não tem querubim, não tem tranca-rua, não tem pombogira, não tem Zé Pilintra, não tem satanismo, Deus é responsável pelo teu chamado. Podem gritar, se levantar, inventar a investida que quiser, mas Deus será o teu esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa na sombra do Onipotente. E eu não queria nem mais se levantar, só de joelhos chorando e agradecendo, porque Deus me protege. Glória a Jesus. Abraão está indagando no capítulo 15, o que é que eu vou receber com tudo isso? Fazendo essa obra eu vou ganhar o quê? Porque traduzindo, o chamado e a obra de Deus não é algo fácil. Eu não gosto de dizer que é difícil, para não desmotivar ninguém, mas não é algo fácil. Aí Abraão fica dizendo, o que é que eu vou receber? Não, você vai receber uma multidão de nações, você é o pai delas. E no capítulo 18, Deus chega e diz, eu vim dizer que neste tempo, ou seja, mais ou menos um ano, Sara terá um menino. Abraão já havia rido antes, não foi Sara que riu, Abraão riu antes. Ele disse, tu darás filho a um velho? Aí agora no capítulo 18, Sara que riu, ou seja, os dois riram. E quando ela riu, ele pergunta a Abraão, por que Sara riu? Ela, eu não ri, riu. Riu e acabou, porque Deus viu tudo. Deus é tão tremendo que dentro da promessa, Deus iria fazer com que o riso de Sara se transformasse em um sorriso de alegria. O riso de zombaria se transformaria em um sorriso de felicidade. E para ela nunca esquecer que ninguém zombra de promessa de Deus, ela chega para o casal e diz, só para tu nunca esquecer do que tu fez, o nome do menino será risada.
Para toda vez que você estiver balançando o menino, oh meu Deus do céu, eu estava rindo dessa bênção de Deus, mas a bênção chegou. E quando Isaac nasce, ela diz: quem diria que Sara daria de mamar um filho a Abraão? Não é uma moça de 18 anos, ela tem 90 ou 92 anos. A velhinha gagá, ela está lá com o menino. Esse menino é meu. Esse menino é meu. Ela não é de H, é meu. Esse menino não é da carne, é meu. Deus me prometeu, esse menino é meu. Foi Deus que me deu. Se a promessa foi feita por Deus, você vai abraçar o milagre de Deus, sim. Agora a exortação para você não se esquecer e eu finalizar é: se desprenda. Porque a promessa só se cumpre se houver o desprendimento. A proteção, ela já é garantida. Não pense que Deus cumpre qualquer promessa. Ele cumpre a promessa dos que se entregam à promessa. Quando não se entrega à promessa, não há promessa cumprida. Muita pouca gente tem coragem de dizer isso, mas eu digo. Muitos crentes estão frustrados. Porque Deus prometeu algo e até hoje não se cumpriu. Por quê? Porque Ele não se entrega. Eu digo para minha esposa e para quem quiser ouvir que eu estou altamente capacitado a estar desempregado. Mas eu não quero. Porque já passei por isso algumas vezes e não faltava nada na minha mesa. Então se desprenda, Deus vai colocar comida na tua mesa. Se desprenda, os inimigos não ficarão de pé na tua frente, nenhum. Quem te amaldiçoa, Deus amaldiçoa. Se desprenda, Deus vai te capacitar. Estuda a Bíblia, não tira um versículo não, deixa o versículo lá. Estuda a Bíblia, Deus vai te encher, Deus vai te capacitar, Deus vai expandir esse negócio aí. Mas quem já viu finalizar a pregação sem terminar com a benção? No capítulo 22, finalmente chegaria a vitória. Mas quanto mais a vitória chega, mais as coisas vão apertando. Isso é o sinal de que Deus está próximo. Em Gênesis 22, Deus diz a Abraão: Abraão, está com o menino aí? Tô. Que benção, está com o menino aí? Tô. Agora pega o teu menino e vai para o monte, de novo, do meu jeito, que eu te direi, lá na terra de Moriá, e mata o menino. E agora? Deus me fez a promessa, cumpriu a promessa, e eu não posso estar preso à promessa. Porque muito mais importante do que a promessa é o Deus da promessa. Deus está provando a Abraão em Gênesis 22 em 3 virtudes: na obediência, na fé e no amor. Na obediência, na fé e no amor. Sai, Abraão. Ele saiu de madrugada com o jumento, 2 servos e Isaac. Quando vai subindo o monte, Isaac, sabendo como é um culto, diz: cadê o cordeiro? Provado pela fé, ele diz: Deus proverá. Então Abraão, ele está dizendo para Deus e para Isaac: se Deus me chamou para esta obra, se Deus mandou eu fazer o culto, tudo que Deus precisa no culto, Ele vai providenciar. É Deus quem salva, é Deus quem transforma, é Deus quem batiza com o Espírito Santo, é Deus quem exorta, quem consola, é Deus quem levanta, põe na cadeira, tira da cadeira, derruba, é Deus quem faz a ferida, é Deus quem bota o band-aid, é Deus quem ressuscita e é Deus quem coloca na sepultura. Ele está no controle de tudo. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência, que quando Abraão sobe, olha aí o cordeiro enganchado, não está faltando nada para você me servir. Não falta nada. Obediência, fé, terceiro, amor. Quando Abraão pega a faca lá para abrir o menino no meio, aí o anjo: não, agora eu sei. Não é que Deus não sabe. Deus provou para o próprio Abraão, não é para Deus. Deus mostrou para Abraão: olha aí, Abraão,
você me ama mais do que a promessa. E eu finalizo lembrando isso a você. Eu conheço alguns crentes muito angustiados. A cabeça dele é assim baixa, parece Frei Damião. Muito tristes. Eu olho, esse irmão é um servo de Deus. Essa irmã é uma serva de Deus. Sempre triste. Aí quando você pergunta o que foi, é porque eu estou esperando a promessa. A promessa? Não, você não precisa de uma promessa. Você precisa de o Deus da promessa. A promessa é a motivação para a gente caminhar. Deus vive prometendo coisa a gente. Toma isso, toma aquilo, vou fazer aquilo. Só para a gente se animar, para não se desviar da presença. Mas o mais importante não é o que você vai receber, é o que você recebeu e mora dentro de você. Deus mora e habita aí, e a angústia que habitava o teu coração já foi repreendida, já foi embora, porque Deus renovou que Ele mora dentro de você. Receba aí agora um abraço do Deus da promessa, do Deus que te ama, que te chamou, que não vai faltar nada para você, que enquanto você andar na presença de Deus, Deus vai fazer coisas grandes. Que Deus abençoe a igreja.